Olá, vamos falar nesta aula inicial sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, no período de 2014 a 2024, ok? Certamente, vocês poderiam perguntar, se primeiro PNE terminou em 2010, o segundo PNE deveria ter começado em 2011, naturalmente, né? Pela sequência e assim sucessivamente. Ocorre que no processo de encaminhamento do segundo PNE, para que fosse avaliado e fosse chancelado na Câmara, né, e fosse dados os encaminhamentos, aconteceram alguns percalços em relação ao que deveria ser contemplado nesse PNE, né, do ponto de vista estratégico. Por exemplo, disse que faltou ao governo proponente, no caso o PT, né, na pessoa do professor Aloysio Mercadante na época, levar em consideração o diagnóstico da educação nacional para que fosse feito toda a elaboração das metas específicas, ok? Então, o PNE, o projeto de PNE, pelo menos, encaminhado, né, ele foi objeto de muita discussão, de muita polêmica. Por isso, naquele momento, ele não foi aprovado de maneira alguma. Embora objeto de muita discussão, né, a partir das Conferências Nacionais de Educação 2010, né? O problema é que ainda faltou o acordo necessário para que houvesse encaminhamento desse PNE. Tá? Então, com todas as discussões a partir das observações feitas, somente em 2014 é que nós tivemos aí homologado o segundo PNE do Brasil, né? O Plano Nacional de Educação, na vigência de 2014 até 2024. Ok? Então, sobre esse PNE que nós vamos falar a partir de agora. Foram estabelecidas metas e estratégias para serem desenvolvidas nesse decênio, né? O PNE, portanto, é um plano de duração decenal, 10 anos, para que algumas metas privilegiadas pudessem ser alcançadas, né? De uma maneira que houvesse não somente a participação do governo federal, mas também a colaboração dos entes federados, quer dizer, dos estados, dos municípios e em articulação com a própria União. A União, o governo federal, portanto, ok? Então, nessas 20 metas que a gente vai ver aqui, né, então, um número total de 20 metas, vamos destacar uma ou outra estratégia. O conjunto de estratégia vocês poderão ver no documento que tem disponível na internet, no site do Ministério da Educação, ok? Do INEP também, para que vocês possam conferir uma a uma, se for necessário, né, que você faça esse tipo de consulta. O que eu quero destacar, a meta 1, a gente vai fazer assim, na sequência. A gente destaca as metas e mostra a situação atual, é a situação que deveria acontecer no Brasil em nível de alcance ou não da meta, tá bom? Então, meta 1, vamos passar uma por uma, das 20? Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Portanto, até 2024, estas deveriam ser os percentuais a serem atingidos, não é? Em se falar, quando se trata de educação infantil. Tá? Então, recapitulando, a universalização da educação infantil de 4 e 5 anos, ok? E aumentar e ampliar, né? Na verdade, o verbo é ampliar a oferta de educação infantil para 50% do total de crianças nesta faixa etária especificamente, ok? Se a gente for observar, esses dois verbos eles são importantes para a gente poder estar entendendo algumas questões que foram encaminhadas. Quando a gente está falando de universalizar, e principalmente de 4 a 5 anos, a gente tem que lembrar que tanto na Constituição quanto na LDB, existe o dever do Estado para com a educação básica obrigatória, né? Que agora é dos 4 aos 17 anos. Portanto, a educação infantil 4 e 5 anos já entra dentro da educação obrigatória como dever do Estado.
Presume-se, portanto, que de 0 a 3, não é dever do Estado cuidar necessariamente desta etapa, desse espaço de 0 a 3 anos, da educação, ficando a cargo dos municípios o encaminhamento das ações. Ok? Então, vamos lá. No primeiro quadro que a gente pode ver aí, a porcentagem de crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Atingiu-se até o momento, e esses são dados atuais, 93,8%. A meta era de 100% até 2016, portanto, ok? Então, nós estamos aí com uma defasagem de 6,2% em relação à meta. Não foi atingido ainda, ok? 6,2%. Entretanto, é um percentual que é possível que seja atingido, dada a obrigatoriedade da educação básica, ok? É possível que se atinja, porque nós estamos em 2020 até 2024, se não alcançar, pelo menos vai ficar um percentual menor ainda para ser atingido certamente. Quando se trata de educação de 0 a 3 anos, há um problema sério, porque a proposta não é ampliar 100%, não é universalizar. Era se atingir pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos. Não é? Então, atualmente, nós estamos aí com 35,7%, muito aquém, portanto, 14,3% aquém até 2024, portanto, até o final do decênio. É uma meta que dificilmente a gente chega a atingir esses 50% neste decênio, infelizmente. Aqui está um gargalo muito grande quando a gente pensa em educação no Brasil. Questão não resolvida. A gente não está falando de universalização, a gente está falando de ampliação. Infelizmente, não atingimos nem 50% das crianças em idade apropriada ainda. Na meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Certo? E como é que estão os dados aí em relação ao ensino fundamental? É um percentual que está quase se completando, Atual, nós temos aí 98% de ser alcançado. Por isso que eu dizia que em relação ao dado sobre a educação infantil de 4 a 5 anos, se vai alcançar, ou então vai chegar muito próximo, porque como faz parte da educação básica, e a educação básica já está caminhando para quase 100%, então esse é um percentual que está bem próximo aí de ser atingido, faltando apenas 2 pontos percentuais para ser alcançado. Ok? Quando a gente fala da porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o ensino fundamental, ainda falta um percentual bem considerável. Se atingiu hoje 78,4%, então um percentual de 16,6% ainda, E a gente está falando de ensino fundamental. Portanto, eles estão com a defasagem, idade série grande ainda. Ok? A estratégia para atingir essas metas do ensino fundamental principalmente que eu destaquei aqui, ela vai se repetir nas outras etapas da educação básica também. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da infância, no âmbito da instância permanente que trata o parágrafo 5º do artigo 7º desta lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. Ok? É interessante que a gente começa a falar nos anos 2000 sobre a colaboração entre os entes federados para a gente beneficiar principalmente a educação básica obrigatória. A questão é que quando a gente diz que o que não é educação básica obrigatória, também vai ser considerado, mas de repente sem o devido, lamentavelmente, empenho dos poderes aí mais articulados. Isso aí a gente tem que pensar muito em nível de Brasil, porque embora exista a proposta para se fazer cumprir, ainda falta um certo acordo nacional em relação a isso, essa pactuação.
ok? Muitas medidas foram tomadas, como por exemplo o Plano de Ações Articuladas, para aproximar municípios do Estado e também do governo federal, né, a fim de que a implantação dos direitos e objetivos da aprendizagem dos alunos possa se tornar algo real. E a partir da base nacional comum curricular, deveria se efetivar com muito mais consistência. A meta 3, universalizar também até 2016. Veja, nós estamos em 2020, 4 anos depois de 2016, né? Que essa meta deveria ter sido alcançada, né? 2014 até 2016, 2 anos, portanto. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos, portanto, o ensino médio, né? E elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. O que nós temos como dado é que a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos na escola, ok? É de 92,5% atual. A gente não está dizendo que no ensino médio necessariamente, na escola. A meta para se chegar aos 100% faltaria 7,5% até 2016. Nós estamos em 2020 e esse é o dado recente, nós não alcançamos ainda. Então, eu acredito que ainda vai faltar um pouquinho de fôlego para a gente atingir a meta, mas vamos beirar aí a atingir esses 98% aproximadamente, né? Fazendo uma previsão otimista. A porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio hoje é de 71,1%. A meta era de 85%, né? A gente pensando em 2024. Ainda falta um percentual muito alto, né, se tomar por base a população de jovens de 15 a 17 anos no Brasil, nessa faixa etária. A meta 4, vejam que a gente está fazendo comentário, né, para a gente poder entender o que a gente já atingiu e não atingiu em nível de Brasil. Planejar é importante, sem dúvida alguma. Mas quando a gente tem formas de atingir o que nós planejamos, é melhor ainda, né? Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Uma meta bem importante quando a gente fala em educação especial, a meta 4. Né? Entretanto, não há dados para o monitoramento desta meta. As pesquisas e o censo do IBGE não levantam informações completas que permitam diagnosticar a situação da educação especial no Brasil. Tal descompasso é sintoma do descaso histórico em relação ao tema. Indicadores auxiliares ajudam a traçar um panorama geral da educação, mas ainda não existem dados específicos que digam, por exemplo, quantas crianças realmente foram atendidas e quais as suas deficiências, né? Quais são as tipologias desses transtornos globais que existem. Não há nem sequer classificação desses transtornos às crianças que são atendidas no sistema. Isso é muito importante acontecer, para que nós possamos dar ensejo a uma métrica também. Né? Se nós temos métrica para todas as etapas da educação, aqui também tem um problema a ser resolvido. Né? Não é só estabelecer a meta, mas é fazer com que haja dados mais reais, mais concretos, para a gente poder incluir aqueles que de fato necessitam ser incluídos no sistema. Certo? Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Ok, beleza, alfabetizar até o 3º ano, portanto, com 8 anos de idade. Né? Como é que nós estamos aí pensando a porcentagem de crianças do 3º ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em leitura? Né? Se nós temos aí um percentual de crianças matriculadas, a questão é que elas estão matriculadas, mas com aprendizagem adequada?
né? A nossa meta até 2024 é de 100%. Mas com a aprendizagem adequada, a gente tem hoje 45,3%. Gente, é um percentual muito baixo. Não chega a 50%, né, quando a gente pensa de crianças de até 8 anos de idade. Né? Ok? E a porcentagem de crianças do terceiro ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em escrita, né? 66,1%. Ainda faltam 33,9% para ser atingido até 2024. Para nós que somos educadores, trabalhamos com as áreas que privilegiam o processo de ensino-aprendizagem, nesta etapa inclusive, se observa que existe um descompasso entre o que é alfabetização, né? O que é letramento, como que a escrita anda, como que a leitura anda em relação a essa necessária interlocução. Se a universidade não conversar mais sobre isso, né, e fazer os encaminhamentos necessários, né, os alunos vão sair perdendo. Os alunos, eu estou dizendo a população de uma maneira geral, e também os pedagogos, os futuros pedagogos. É importante a gente discutir problemas sociais. Este é um problema sério social, né, que não pode fugir à nossa preocupação enquanto educadores. Tem uma educadora chamada Bernadette Gatti. Ela disse assim que o que falta aos educadores brasileiros, além de algumas outras competências, é a competência de inferir pontualmente sobre a realidade e a necessidade do aluno, né? Então, eu acredito que essa preocupação deveria ser mais trabalhada de uma forma mais incisiva nos projetos pedagógicos de curso, né? Nas propostas pedagógicas, para que nós pudéssemos atingir com mais precisão essa necessidade, né? De 100% a gente atingir em nível de Brasil 45,3%. Mas o problema não é só o processo de ensino e aprendizagem. Às vezes o problema também ele vai tomando outras proporções. Por exemplo, as questões sociais, questões de alimentação, que também para as populações mais carentes isso vai ter uma somatória. Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. O que nós temos hoje com educação integral no Brasil? A porcentagem de escolas públicas da educação básica com matrículas em tempo integral, né? Então, nós temos um percentual de 33%. Ok? A meta chegar pelo menos a 50% até 2024, faltando, portanto, 17% daquilo que se previu como ideal, como a meta. Se vamos atingir, vai depender muito dos investimentos que vão ser feitos, do empenho governamental. Por faltar apenas 4 anos para a gente poder chegar a 2024, eu penso que esse número não será atingido. É um percentual alto, não é? Pensando na dimensão do que representa o nosso país. Okay? A porcentagem de matrículas, no segundo quadro, né? Na rede pública em tempo integral, na educação básica. Né? Então, lá, primeiro quadro, a porcentagem de escolas públicas e aqui a porcentagem de matrículas. 14,2% atual, né? E a meta era ampliar 25% dos alunos da educação básica. Está faltando o quê? 10,8% para a gente atingir a meta. Novamente, para atingir esta meta de matrícula, vai ser um pouquinho complicado, né? Pensando justamente o empenho em inversão, em nível de priorização para a educação brasileira, o que é prioridade e o que não é prioridade. Tá? Eu digo para vocês que quando a gente coloca a educação de um país como prioridade, todo o país sai ganhando, né? Em nível de enriquecimento, em nível de estratégia, em nível de mão de obra e previsão de futuro também. A meta 7 é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Por exemplo, lá, os anos iniciais de ensino fundamental,
pensando até 2020 uma média 6. Os anos finais do ensino fundamental, pensando até em 2021 5,5. E o ensino médio chegando a 5,2. O que nós temos hoje pensando aí, né, essa métrica, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, anos iniciais do ensino fundamental, nós chegamos a 5,8. Portanto, nós estamos dentro do esperado, né, no atual. Né? Agora, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nos anos finais do ensino fundamental, pensando aí o 5,2 de 2019, nós estamos muito aquém. Ora, se nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, a gente já está com um percentual que a gente quase atingiu já o percentual de 2021, e em 2017, desculpa, 2019 a gente já atingiu, ora, por que isso não acontece também com o ensino Fundi 2? Que diferença há? É a fase em que o menino, a menina deixa de ser simplesmente um menino, a menina passa a ser pré-adolescente, adolescente, não é? E muitas outras demandas vão acabar surgindo em suas vidas. Né? De repente, a organização familiar também pode contribuir para isso, ou não. Né? A necessidade de já estar em algum tipo de ocupação para ajudar a família também entra a partir do ensino fundamental, certo? Existe também um descompasso em relação à presença do ensino dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. A meta é para chegar em 5,5 em 2021. Né? Se fala assim, olha, mas nós estamos 4,7, ainda nós temos tempo. Né? Com que qualidade a gente chega na nota? Né? Com que qualidade a gente realmente forma um menino ou menina que sai de um quinto ano, sexto ano? Aí é uma outra questão. Não é simplesmente alcançar a meta. A questão é que meta que se alcança, com que qualidade se alcança tal meta. Ok? Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, portanto até 2024, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Né? Então, aumentar para ampliar para 12 anos de estudo, os anos de escolaridades para a população de 18 a 29 anos. Que mostram os dados atuais, né, sobre a escolaridade média do brasileiro. Aí, né? Escolaridade média da população de 18 a 29 anos atual, né, a gente tem aí uns 10 anos de escolaridade. A meta para chegar até 2024 é de 12 anos. Falta, portanto, 2 anos para se atingir essa escolaridade média. Tá? Então não é muito, mas, novamente, a gente tem que pensar nos investimentos feitos. Tá? E se isso vai ser atingido ou não, não dá para a gente prever efetivamente. Tá? Ocorre que o que nós temos hoje, medido pelo IBGE, medido pelo INEP, é justamente 10 anos de escolaridade. Escolaridade média da população de 18 a 29 anos, né, nos 25% mais pobres. A média também era chegar a 12 anos. Né? Nós temos aí uma média de 10,2%, né? Portanto, está faltando um percentual de 1,8% para chegar em 2024 com 12 anos de escolaridade. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5 décimos por cento, né? Até 2015 e até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. É uma meta alvissareira. Né? Alvissareira é justamente uma meta que realmente desafiadora. Mas os dados mostram exatamente aqui, olha.
a taxa de alfabetização que nós temos, né, na população de 15 anos ou mais, né, para essa população aí. 93,4% e a meta é chegar a 100% até 2024, pensando nesse percentual. O problema é que a taxa de analfabetismo funcional ainda é de 29%, né? Pensando exatamente naquele aquele tipo de pessoa que simplesmente só sabe decodificar o nome, né, para poder se mostrar como cidadão. Eu escrevo meu nome, portanto eu sou cidadão, né? Esse camarada é analfabeto. Né? O analfabetismo funcional também não é simplesmente para aqueles que só sabem escrever o nome, codificar, decodificar. De repente, a interpretação da realidade se torna muito longe dele, né? E até muitos jovens acabam ingressando na universidade com esse problema. Uma taxa grande. Na universidade, isso também é observado, principalmente da rede particular de ensino. A meta, o atual é 29% atual, né? A meta era chegar aí, até 2024, 13,5%. Portanto, aí se atingiu a meta, mas o problema é com que qualidade se tem, né, essa previsão, essa previsibilidade aí, né, do que se quer alcançar efetivamente, né? Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integral à educação profissional, né? 25% das matrículas de EJA, ensino fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Os dados mostram que a porcentagem de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental integradas à educação profissional está aí em 0,6%, né? A meta era de 25%. O que está faltando? 24,4%. Não precisa nem dizer que não vai ser atingido, né? EJA, articulado educação profissional. E a meta sobre a porcentagem de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino médio integradas à educação profissional. Nós temos aí a meta até 2024 de 25%. Não atingimos 21,9% ainda. Só atingimos 3,1% dessa meta, né? Então, para se pensar em oportunização, deve ter mais escola, deve ter um projeto integrado junto com o município, junto com o Estado, né? Para fazer valer o espaço do jovem, né? O espaço de quem, na idade apropriada, não teve acesso à educação, né? Por vários motivos, é claro. Meta 11. Triplicar a matrícula da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e pelo menos 50% da expansão do segmento público. O que nós temos? Nós temos na meta até 2024 de se chegar a 5.224.584 matrículas, né? Matrículas da educação profissional técnica. A gente tem aí quase um quinto disso aí, né? 1.874.974. Né? Então, falta um percentual muito grande para ser atingido. É só fazer uma somatória do que a gente ainda precisa atingir. Tá? Novas matrículas na educação profissional na rede pública, né, o percentual de se chegar a 50%, já se atingiu aí na rede pública 82,2%. Né? Então, aí essa meta já está cumprida, portanto, né, ultrapassando os 50% estipulados. Porque algumas metas a gente alcança e outras metas não são alcançadas. Né? São vários fatores que podem explicar esse caso. Um deles é o grau de inversão e prioridade, né? Quando se fala de rede pública, o que a rede pública tem em nível de demanda, oferta e procura, né?
Mas o que a população realmente precisa é nível de espaços, porque na rede pública não tem vaga para todo mundo, né? É muito fácil dizer, vou ampliar 50% do que eu tenho hoje, né? Mas não cobrem a grande parte da população na faixa etária estipulada, né? E muita gente fica de fora. É um descompasso entre as matrículas necessárias, entre os espaços necessários, né? E as matrículas. E quem vai buscar essa educação também, certo? Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% da taxa líquida, desculpa, e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público, né? Estamos falando de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior, né? Aqui está um nível de educação no Brasil que é diferente do que a gente viu até agora em relação à educação básica, certo? Porque nós temos aí, embora nós tenhamos na educação básica também, mas duas grandes redes aí em nível de oferta e procura, que é rede pública e rede privada, né? Na educação básica também, mas aqui existe o diferencial sobre o dinheiro público também na instituição privada, né? Não que na educação básica não existe, existe com menor incidência. Na educação superior parece que a visão sobre o dinheiro público é muito mais presente, é muito mais visível, né? Nós temos aí porcentagem de matrículas na educação superior em relação à população de 18 a 24 anos. Previsão com meta até 2024, 50% dos jovens, né, de 18 a 24 anos. Portanto, um percentual de 5,6% para ser atingida essa meta. Tá? Novamente, aquela coisa de não é simplesmente atingir uma meta, a partir de quais pressupostos a gente está atingindo o número, né? E essa população de 5,6 representam quantos brasileiros, se a gente for pensar na idade apropriada? Se em EJA ainda nós temos uma população de 6% que ainda não foram atingidas, né? Então, em nível de analfabetismo, que representa 11 milhões, a gente tem quase 11 milhões também de jovens aí na faixa do ensino superior para ser atingido, se a gente for pensar em nível de população geral, ok? A porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na educação superior. A meta é chegar a 33%. Nós chegamos hoje a 21,5%, portanto, até 2024 está faltando um percentual de 11,5% para a gente atingir o percentual total dos 33%, né, de matrículas da população na educação superior. Ora, o que tudo isso nos mostra? Nos mostra que precisa ter mais diálogo, né, para a gente poder dar, ou melhor, fornecer as ferramentas necessárias para quem faz o ensino médio conseguir ingressar no ensino superior. Mas, por outro lado, deve haver opção para aqueles que não querem fazer educação superior, que querem fazer o ensino técnico, tecnológico. Como a gente observou, ainda falta um diálogo maior para se resolver esse gargalo. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35%, né, doutores. Certo? Será que atingimos essa meta de elevar a qualidade da educação superior e o efetivo, né, de mestres, né, e doutores? Será que atingimos esse percentual? Então vamos observar aqui, ó. Primeiro passo, primeiro quadro, na verdade, né, que a gente está destacando aí para vocês verificarem, a porcentagem de mestres e doutores no ensino, no corpo docente das instituições de educação superior. Aqui eu não estou fazendo distinção entre públicas e privadas, não, ok? 82,2%. A meta era de 75% até 2024, portanto a meta está cumprida, né? Ampliou-se muito o número de programas de pós-graduação no Brasil, na iniciativa privada,
em cursos técnicos e em cursos tecnológicos, em cursos acadêmicos também, portanto a meta está cumprida. E ampliar, né, a porcentagem de doutores no corpo docente das instituições de educação superior em 35%. A meta está cumprida. Nós estamos hoje no percentual de 43% de doutores no Brasil, certo? Uma observação que eu digo parece que nós formamos doutores e mestres no Brasil simplesmente para trabalharem na universidade só. Aqui tem um problema muito sério, enquanto nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, há uma maior aproximação entre a indústria, entre as empresas e a universidade, fazendo com que muitos doutores, inclusive da área da educação, inclusive das áreas acadêmicas, possam optar por serem produtores de processos e produtos, né, da área. E aqui nós formamos basicamente mestres e doutores balizados para pesquisa e para a academia, né, com mais ênfase exatamente na parte do ensino. Caberia a gente ampliar esse número aqui e aproveitar essa mão de obra mais qualificada que nós temos, com meta cumprida, para existir o P&D. P&D pesquisa e desenvolvimento, né? Essa articulação entre pesquisa e desenvolvimento entre a universidade e o setor privado, por exemplo, que é uma coisa muito legal para o jovem que vai ingressar no mercado de trabalho. Isso não é nenhum demérito de forma nenhuma, quando se pensa da necessidade do próprio país em estar fazendo uma pesquisa mais aplicada, mais próxima dos países das maiores economias mundiais. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Bem, a gente observou que a educação, a meta superior lá dos 35% de doutores, a gente já tinha alcançado, né? Será que aqui, até o final de 2024, a gente já atingiu essa meta? O que mostram os dados? Está aí, quase cumprida a meta. 25 mil, a gente está em quase 23 mil. Né? E como um percentual que agrega aí, o percentual não, é uma etapa de educação que agrega instituições públicas e privadas, então não vai ser muito complicado se atingir essa meta não. Se não se atingir, vai faltar muito pouco para ser cumprido o nível de doutores. Né? Mas em nível de mestre já ultrapassou, né? em bastante aquilo que se previa para ser atingido até 2024. Certo? É claro que é um número menor em relação à demanda, à grande demanda do Brasil. E são poucas pessoas que acabam tendo espaço na pós-graduação estrito sensu. Né? Mas todos os espaços são ocupados, grande parte daqueles que não são ocupados acabam ficando ociosos porque um ou outro abandona o curso, mas não porque a vaga não seja preenchida necessariamente. Tá? Então, se é possível a gente atingir algumas metas, ora, aquelas que elas estão em processo de desvantagem, né, em nível percentual, a desvantagem percentualmente, né, a gente tem que observar os motivos e traçar metas e recursos para que efetivamente possam ser garantidos os direitos da população, né, em nível de educação oferecida. Meta 15. Garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. O que mostram os dados? Formação de professores no Brasil. Né? Formação de professores da educação básica com curso superior. A meta é para chegar até 100% em 2024, preferencialmente com educação superior. Né? A meta é 100% até 2024. Nós estamos com 85,3% atual. Está faltando, então, até 2024, 14,7%. Paulo, a gente vai atingir essa meta? Eu não sei, gente. Eu não sei.
Principalmente porque a gente precisa pensar em que tipo de investimento no Brasil ainda a gente vai precisar fazer para poder chegar em regiões que a gente ainda não chegou como uma nação mais organizada. Né? Nós temos lugares com universidades aí saindo pelo gargalo, né? Mas tem lugares no Brasil em que não existe espaços apropriados para a formação de professores. E às vezes até recursos como cursos EAD não tem condições de serem oferecidas pela falta de até de condições das populações. Ok? Então, não dá para a gente dizer justamente por conta disso ainda. Tá? Mas estamos com um percentual bom em relação ao que éramos na década de 90. Né? 85,3% da população. E o restante, né, esses 14,7%, alguns governos estaduais tentam resolver com cursos de ensino médio, né, com a habilitação para o magistério, né? No caso da educação do primeiro ao quinto ano, e às vezes esses mesmos professores são utilizados no Fundo 2, e às vezes sem ter a capacitação necessária. Porcentagem de docentes nas áreas, nos anos finais do ensino fundamental, que possuem formação superior na área em que lecionam, 56,8%, né, dos anos finais. Então, porque esses professores, o PEB 1 vão dar, PEB 1 não, o Fundo 1 vão dar aula no Fundo 2? Não tem gente. E às vezes professores de outras áreas estão dando aula de disciplinas que não são familiares para eles. Exemplo, tem alguns pedagogos dando aulas de química ou dando aulas de física. Não que não seja possível. A questão é que não existe especificidade no trabalho que eles desenvolvem. E aí claro que falta instrumental necessário para o professor trabalhar efetivamente com os seus alunos. Né? A meta é de a gente chegar com 100% de professores efetivamente formados na sua área dando aula. Nós temos aí 56,8%, está faltando 43,2% até 2024, portanto. A estratégia para tentar resolver é promover a reforma curricular, coisa que já foi feita, né? Estimular a renovação pedagógica, incorporar modernas tecnologias de informação e comunicação e articulação com base nacional comum dos currículos da educação básica, não é? Tentar assegurar que a formação docente ela seja objeto de reformulação por meio das diretrizes curriculares nacionais, também objeto que já está sendo feito em alguns cursos, em outros cursos como de pedagogia já foi feito, né? Mas ainda assim não resolve o problema, porque o problema também tem um cunho social, não é só um cunho pedagógico para se resolver, né? Ok? Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica. Como que vocês escutaram direito, sim. 50% para professores da educação básica até o último ano de vigência do PNE e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Né? Mas e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada. Isso a escola já faz. Né? Mas a garantia de cursos de pós-graduação, e aí deveria ter um pouquinho mais de clareza, porque quando a gente está falando de curso de pós-graduação, até curso de pós-graduação R$50 por mês, aí, esses lato sensus, existem. Aqui não está dando oportunidade para o professor, de repente, ter acesso ao curso de estrito sensu, profissionalizante, por exemplo, ou o mestrado profissional, está dizendo curso de pós-graduação. Né? Não está dizendo que é aquele curso de qualidade promovido por instituição pública. Né? É claro que nas estratégias isso pode ser colocado, né? isso pode ser arranjado, mas ainda assim, para o professor de educação básica que não correr atrás, ele não vai ter esse 50%. O que nós temos hoje aí? Né? Professores de educação básica com pós-graduação, 48,1%. Atual, a meta é de chegar a 50% dos profissionais de uma maneira geral. Né? Grande parte das prefeituras não fazem aquilo que deveriam fazer no nível de aproveitamento, né?
da mão de obra que tem, já que existe defasagem na formação dos professores no Brasil, em nível de qualidade mesmo, né? Professores às vezes semi-analfabetos dando aula, né? Mesmo em nível de oferta de uma pós-graduação, já ajudaria muito, tá? Não necessariamente gratuita, se for o caso, né? Ainda assim, com subsídio municipal ou estadual, isso baixaria muitos custos, né? E favoreceria que todos pudessem ser melhor formados, né? No segundo quadro, professores de educação básica, em formação continuada, eles colocam um percentual de 37,9%. Agora vem a questão, eu disse para vocês que isso a escola já faz, né? Depende muito do que se entende por formação continuada, porque uma coisa é formação em serviço, que é justamente que eu faço o meu curso durante o trabalho que eu desenvolvo, né? A formação continuada, a escola muitas vezes já desenvolve, né? Especificamente. Portanto, um pouco mais de clareza sobre a educação continuada que se tem aí. Não é claro que o que prevê a letra aí do PNE é uma tentativa de dizer que a formação é necessária para a atuação do educador, especificamente, tá? Pelo menos assim que se entende, né? Esse tipo de proposta para ter um percentual de 37,9%, né? Ok? Portanto, faltando um percentual de 61,1%. Entretanto, a gente tem que pensar o seguinte, há muito para a gente poder estar alcançando ainda, né, quando se fala da formação do educador como responsabilidade própria e como coparticipação do ente que emprega esse trabalhador também, até na dimensão particular, tá? Ou particular ou pública. Isso deve ser levado em consideração. O que a instituição projeta em nível de contribuição social, tá? Isso tem que ficar claro também. Isso não está claro hoje nas legislações nossas de maneira ampla. Meta 17 é valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. Portanto, nós já estamos no 6º ano de vigência deste PNE, 2020. 2014, 2020, nós já estamos no 6º ano de vigência. Tá? E quando se fala de valorização, gente, não significa tapinha nas costas. A valorização passa pela oportunização, como a gente falou antes, dos cursos a serem oferecidos também, mas entra bem dentro daquilo que eu recebo em nível de rendimento. O que nós temos hoje? Está faltando um percentual de 28,3% para a gente atingir até o 6º ano de vigência, que é este ano. Esse dado é deste ano. Tá? Rendimento médio dos profissionais da educação básica em relação ao rendimento médio dos demais profissionais com a mesma escolaridade. Né? Quando a gente pensa aí em 2020, é o ano que nós estamos. Né? Então você não ganha 100% daquilo que deveria ganhar. Você ganha 71% do que a profissão média ganha. Tá? E como profissão diferenciada, aqui está um problema para o Brasil resolver. Eu diria que há uma necessidade de curto prazo para se resolver isso. Né? Não é só para atingir a meta, mas para que o professor possa ter dignidade na sua vida e possa se dedicar mais integralmente ao seu trabalho. Meta 18. A meta 18 diz lá: assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica. Tomar como referência o piso salarial nacional definido em lei federal nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Né? Então, essa base de a existência de planos de carreira para os profissionais de educação superior, educação básica e superior, é fundamental. Né? A gente vê hoje muitos municípios e estados
e não colocam isso na sua pauta, né? Às vezes colocam simplesmente um trabalhador como apenas um funcionário público qualquer, né? Cabe também aos sindicatos se organizarem para fazer as cobranças devidas, os encaminhamentos, né, em nível de movimentação mesmo, para que os planos de carreira eles se tornem uma efetividade, né, em nível estatutário. Em tempos difíceis como estamos vivendo, é claro que não vai faltar a visão dos distratores desta meta, mas ela está aí, mas ela não está simplesmente como uma letra que alguém achou legal colocar, mas como uma necessidade mobilizada por muitos movimentos sociais. Entretanto, não há indicador que permita o acompanhamento desta meta. Um indicador auxiliar, produzido com dados da pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, revela o número de municípios que possuem ações de regulamentação e de valorização da carreira do magistério. Mas isso não significa que todo o Brasil tem, né, um número registrado de uma maneira regular, né, para dizer assim, olha, nós temos planos de carreira para os nossos professores. Tá? Nós temos planos de carreiras para os profissionais da educação, incluindo diretores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais com diploma de ensino superior que trabalham na educação. Ainda falta se pensar nisso, nessa articulação. Aquilo que eu disse antes, gente, não basta estabelecer metas, é necessário a gente pensar de uma maneira estratégica o que temos e o que não temos quando se pensa, por exemplo, em plano de carreira para o profissional da educação. Tá? E mesmo o reconhecimento em nível de recurso financeiro para quem tem uma titulação maior. Né? Hoje o percentual é tão baixo que há um descaso em relação a isso, né? Quando a gente pensa na promoção via titulação. Meta 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a conduta pública e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Né? A gente diz que essa meta é a meta que tenta expandir mesmo a ideia da gestão democrática da educação. Entretanto, a gente sabe que não basta a gente querer assegurar condições para que a gestão democrática possa ser desenvolvida. E essa é associada a critérios técnicos. Né? Primeiro porque o próprio conceito de gestão democrática, num país que foi centrado em oligopólios, né? em classe dominante, uma relação muito dual em nível de educação, ainda não entende direito ou da forma como deveria entender a gestão democrática, com mobilização, com tomada de decisão, com uma ideia de que a gestão da escola não é só papel do diretor, né? Ainda falta se amadurecer bastante a ideia de gestão democrática na escola pública brasileira. Né? Alguns alunos e alguns professores entendem que essa é uma pauta já que não deveriam estar nem na meta, porque se pressupõe que a gestão democrática já é um princípio que todos deveriam seguir. Mas não é tão simples assim. Não é? As relações, os conflitos, as vivências, elas trazem certa tendenciosidade entre o que é autocracia e o que é democracia. Isso precisa ser debatido sim, precisa ser encaminhado. Né? Mas eu não penso que de 2014 para cá nós já tenhamos efetivado a gestão democrática no Brasil. Nós já abrimos os espaços para a gestão democrática, isso sim. A efetivação ela vai depender de cada uma das escolas. É bem diferente. Né? Porcentagem de entes da federação com leis específicas para efetivação da gestão democrática, né? Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta meta. No entanto, existem indicadores auxiliares que apontam para a existência de práticas de gestão democrática no Brasil, né? E, segundo algumas pesquisas que a gente tem acompanhado, indicadores também que mostram que algumas práticas de gestão democrática elas são praticamente ausentes. Justamente pelo não entendimento do que seja a gestão democrática, ou da forma da sua condução. Finalmente, a meta 20 é ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir
no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto, PIB do país, no quinto ano de vigência desta lei, e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, né? Até 2024, né? O equivalente a 10%. Não há porcentagem, né? Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta meta, porque há oscilação em relação ao investimento. Estamos hoje abaixo dos 7%. Porcentagem de investimento público direto em educação em relação ao produto interno bruto do Brasil, ela é muito oscilatória, né? E por isso que, lamentavelmente, ainda o que temos em nível de aplicação, por alguma ala política do Brasil, é muito questionado, se fala assim que se aplica bastante, né? O que não se tem efetivamente é bom uso do dinheiro público. Até tem certa verdade em relação ao uso do dinheiro público, né? Justamente por conta de políticos que às vezes não têm uma intenção tão boa assim. Entretanto, há que se pensar que existe uma deliberação pensando nas riquezas produzidas pelo nosso país e na prioridade que a educação tem. Portanto, é um percentual justo em nível de aplicação. Não é só justo, é legal, é mais que justo, portanto, né? E agora, fazer atingir esse percentual não é papel só do professor da escola, é papel dos parlamentares, é papel das mobilizações dos movimentos, é o papel da gente fazer alguns enfrentamentos necessários. Porque a educação tem que ser prioridade no nosso país, principalmente para nós que trabalhamos com a educação. O que se investe, o que se luta para se efetivar a oportunidade para os alunos e as alunas do Brasil. E o que nós precisamos efetivamente fazer para construir um país com maior oportunidade para todos. Se a gente pensa em querer transformar o país, essa transformação não vai se fazer simplesmente com boa vontade. Ela vai se fazer com ações concretas. Por isso, jovens, a vocês todos que estão assistindo esta aula, essa videoaula, pensem um pouco, vamos articular um pouco melhor os nossos discursos. Lutar por um país melhor, um país com maior condição, passa por tratar com seriedade a educação a que se tem direito efetivamente. Espero que essa seja uma luta de cada um de nós, né, olhando para frente e desejando cada vez coisas melhores para o nosso país. Até o próximo encontro nosso, se Deus quiser.